Bem, é preciso lembrar que justamente na década de 60, quando nós estávamos já como estudantes do movimento pelas reformas de base, e logo em seguida, né, o povo teve de enfrentar o golpe militar, a ditadura, nesse mesmo período se desenvolvia no mundo o feminismo. Durante toda a história do Brasil, a participação das mulheres sempre ficou na invisibilidade, né? E na época da luta contra a repressão, contra a ditadura militar, pelas liberdades democráticas, o papel da mulher ele teve um significado muito importante. No meu prontuário, na hora da prisão, botaram uma arma, plantaram uma arma no meu prontuário. Eu não estava armada, eu não tinha arma. Era uma forma de incriminar. Eu fui moldada no medo, mas a minha mãe era um personagem atípico. Ela estava acima disso. Nós mulheres enfrentávamos ao mesmo tempo a luta contra a opressão da ditadura e a luta contra a opressão de gênero na própria vida da gente. A mulher é uma força revolucionária intocada. O Brasil tinha saído da Segunda Guerra Mundial, como todo mundo, né? Muita gente não sabia o que era, muita gente ficou contra o nazismo a partir da Segunda Guerra Mundial. A gente ouvia falar essas coisas todas. Na minha casa também me escutava assim, uma coisa muito distante, né? Porque meu pai e minha mãe não eram pessoas de ficar discutindo política há muito tempo, mas eles conversavam entre eles e a gente escutava, vinha uma visita às vezes, né? Em Recife, houve uma efervescência muito grande naquela época. Getúlio deixou de ser ditador, as pessoas começaram a ter participação política, veio a campanha eleitoral, apareceu o Partido Comunista, o Marighella aparece nesse cenário, né? E só se falava em política, né? Nesse meio tempo, o Marighella também trabalhava com a gente se conheceu, etc e tal, acabamos virando marido e mulher, né? Até que depois fechou o Partido Comunista, foi novamente cassado, a gente passou para a primeira clandestinidade, e depois fomos vivendo a vida assim, legal, clandestina, legal, clandestina. Foi mais ou menos assim que a gente viveu, né? Até que veio a ditadura militar. O governo João Goulart, um governo que eu considero muito avançado, foi muito avançado, que tomou medidas importantíssimas, avançadíssimas naquele momento. Por exemplo, assinou um decreto disponibilizando terras para a reforma agrária, né? Isso aí instigou o latifundiário, né? Assinou outro decreto reduzindo a remessa de lucros para o exterior, isso aí também instigou o grande capital. Ele terminou provocando a ira de classes poderosas, de camadas poderosas aqui brasileiras e estrangeiras, né? O capital internacional, os Estados Unidos, que a gente sabe que estavam também tentando, nesse clima de pré-golpe, tentando derrubar o João Goulart. Olha, eu fui estudar em Recife, em 63,
numa escola na Universidade Rural de Pernambuco, numa escola de nível médio. E lá na universidade era o cenário assim, do pré-golpe, né? Onde havia toda uma discussão na rua, na família, sobre o golpe, né? Meu marido era um oficial muito firme, mas ele era como nós, aberto para o mundo. Então, ele não se juntava com essa gente. Quando houve a quartelada, ele não ficou com os que fizeram a quartelada. A quartelada foi os que se juntaram para fazer a ditadura. Olhe, ele ficou como traidor do exército. Em tudo que tinha contra a ditadura, eu estava junto. Essa casa foi um porto seguro para muita gente. Eu pude salvar muita gente e tirar muita gente de maus lençóis. No período de 64, 65, nós tínhamos um clube de jovens em Salvador, que chamava Berimbau. E foi a partir desse clube de jovens que nós começamos a ter uma percepção maior daquele momento que o país vivia. Ao terminar o segundo grau, eu fiz o vestibular para a PUC, para o curso de Serviço Social, e justamente comecei o curso universitário em 1964. No dia 1º de abril de 64, nós éramos calouros, fazia um mês que tínhamos começado as aulas, quando veio o golpe. E nós, da PUC, do Serviço Social, tivemos a mesma ideia que um número enorme de estudantes de várias faculdades e escolas tiveram, de que nós não poderíamos continuar em aula, que não aceitaríamos um golpe e que era preciso resistir. Quando houve o golpe militar, mamãe viu seu filho, Stuart, seu filho querido, que na verdade era uma espécie de homem da casa, porque ela delegava a ele os cuidados das filhas, derivar para o interesse político. A minha militância começou tentando organizar o primeiro grêmio estudantil do Colégio Eurico Figueiredo, no Jaçanã. Era uma época de muita repressão. Era uma época em que era proibido, por exemplo, se reunir mais que 2 pessoas. Mas nós, insistentemente, com toda a ameaça, inclusive de ser expulso do colégio, nós resolvemos fazer com que os estudantes compreendessem a importância de ter o seu grêmio estudantil.
E depois de 2 anos nós conseguimos criar o Grêmio Estudantil em 1973 e eu participei da primeira diretoria, junto com outros estudantes da manhã e da noite. Entre os quais o meu primeiro marido, que foi o pai, né, que é o pai da minha filha única. Depois eu me formei e passei na universidade. A PUC era um ambiente muito combativo, a PUC acolheu as pessoas que foram perseguidas, os intelectuais, professores, que eram perseguidos nas escolas públicas, principalmente nas universidades públicas, acolheu alunos que tinham sido perseguidos. O movimento da PUC São Paulo era um movimento que começava a se tornar pujante. Nós lutávamos naquele período para criar os CAs livres. Eu participei da criação do primeiro CA livre de Ciências Sociais e Serviço Social e fui da sua primeira diretoria. A PUC São Paulo era um local de resistência em todos os pontos de vista. Era um local de resistência pedagógica, porque a PUC São Paulo havia criado o ciclo básico, e o ciclo básico era um local, era uma forma de trabalhar o conteúdo de forma muito democrática e crítica. Então, o enfoque principal do ciclo básico era exatamente o estudo humanístico e crítico. E com isso era uma forma dos estudantes que viviam sob a repressão pudessem falar o que pensavam sobre os textos, analisar, fazerem críticas e analisar a realidade brasileira e sua história. Eu participei do ciclo básico, fui aluna do ciclo básico quando eu entrei na PUC. Além disso, a PUC, por ser um ambiente, não é, de resistência, foi invadida, né, pelo Erasmo Dias, com as suas tropas, numa agressividade enorme, jogando inclusive bomba de napalm dentro da PUC, né? Ato público está proibido, só isso. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas estiverem aqui? Quando eles caçaram o mandato de todo mundo e quando começou a perseguição às forças democráticas, que era a época também que os americanos aumentaram a pressão e o domínio aqui, né? A gente começou a trabalhar clandestinamente, quer dizer, a gente vivia num apartamento e você não podia fazer muitas coisas, você não fazia comício, você não fazia reunião fácil, você mantinha contato com companheiros e companheiras para fazer as atividades que dessem um respiro, né, para as pessoas que queriam se manifestar. Porque quando a ditadura se instalou mesmo, você não tinha liberdade para nada. Você não podia reunir, você não podia ter sede, era tudo clandestino. Então muitas pessoas não aguentaram, abandonaram a luta, outras pessoas saíram do Brasil, né? No meu caso, eu só saí do Brasil depois que o Marighella foi assassinado, porque eu não podia mais ficar aqui. E é uma coisa interessante, que isso pouca gente sabe, eu sou da primeira lista das mulheres que perderam os direitos políticos no Brasil. Então, ao perder os direitos políticos, você não podia mais fazer nada. Você não podia trabalhar, você não tinha liberdade para morar em qualquer casa, que a polícia podia te prender, você não podia mais fazer nada. Então, ou você ficava escondida, clandestina, tentando ver como organizar a resistência, ou você saía do Brasil, né? Que foi o que aconteceu com muita gente. No meu caso, Marighella já tinha sido assassinado, eu perdi meus direitos políticos e eu não tinha condições de ficar fazendo nada aqui, entende? Eu acabei viajando pela Argentina, saí daqui, tudo isso com a ajuda de pessoas que me botaram no carro, me levaram, né,
até chegar na Argentina. Na Argentina tinha um grupo de companheiros e companheiras que me deram todo o apoio, até que me botaram no avião e eu fui embora. Fui para Roma e de Roma para Cuba. Bom, então, estava livre, né? E aí em Cuba, quando cheguei, eles me receberam com todo carinho, me trataram que eu estava doente, né? E depois comecei a trabalhar lá. Fiquei lá até que veio a anistia. Quando veio a anistia, quando a anistia foi conquistada, todas as pessoas que estavam exiladas em diferentes países do mundo começaram a tratar os papéis para poder voltar. Poucos resolveram ficar no exterior, a maioria queria voltar. No meu caso, aí eu não tinha nome, eu morei em Cuba com o nome trocado, né? Quando eu entrei em Cuba, eles mudaram meu nome, eu não era Clara, era Cláudia, Arthur, Gonçalves, não sei o que, aquelas coisas. E na hora de vir embora, eu trabalhei durante muito tempo como tradutora lá, participava de muitas atividades políticas, mas ninguém sabia que eu era Clara, a maioria não sabia. Eu morava num apartamento pequeno, porque Cuba deu o apartamento para morar, dava um ticket para você comprar alimentos, tudo, né? Todo mundo tinha direito a tudo. Você ficava doente, você podia ir para o hospital, que foi o meu caso. Era tudo vida normal. Ou então, na hora de voltar, aí os cubanos disseram, bom, acontece que o Brasil não tem contato com Cuba. E como é que você vai poder pegar o passaporte? Daí, os próprios cubanos disseram, bom, então você vai ter que ir para o Panamá, porque o Brasil tem contato com o Panamá, e lá você vê o problema da papelada. Aí eu fui, me botaram num avião, etc e tal, me deram até um endereço lá no Panamá, onde eu fiquei uns dias, e aí eu fui lá na embaixada. Cheguei lá, eu disse, olha, eu sou a Clara Scharf, etc e tal. O cara falou, mas a gente não pode lhe dar o passaporte. Eu disse, por que não pode? Ué, a anistia já foi concedida, mas aqui a senhora não tem documento nenhum aqui. Eu disse, bom, e onde é que eu tenho que tirar o documento? Ele disse, a gente tem que perguntar ao governo brasileiro. A senhora vem amanhã. Eu fiquei dias e dias indo na embaixada, chegava lá e dizia, não veio ordem para lhe dar o passaporte. Chegou uma hora, eu fiquei tão indignada, eu já estava tão raivosa, cheguei para o rapaz, o rapaz, coitado, não tinha culpa nenhuma. Disse, olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Se vocês não me derem o passaporte, eu vou chamar toda a imprensa internacional, e eu ia fazer isso mesmo, né? Toda a imprensa internacional, e vou denunciar que o governo brasileiro está se recusando a dar o passaporte a uma cidadã, tarará, tarará. Eu disse, não, dona Clara, não faça isso, não sei o quê. Mas eu tenho que fazer, ué. Eu disse, não, espere mais uns dias. Passaram os dias, nada. Eu disse, tudo bem. Chega a hora, não tinha mais jeito, né? Aí o cara falou, olha, dona Clara, eu vou dar um conselho à senhora. A gente vai lhe dar um papel autorizando, assim, está autorizada a desembarcar no Brasil a cidadã fulana de tal, tará, tará. Tá bom. Quando eu cheguei aqui, aí é que tá. O papel ficou comigo na mão. E eu no avião, pensando o que podia acontecer, viu? Cheguei no aeroporto, uma maletinha desse tamanho, tinha um retrato do Marighella dentro da maleta e algumas roupinhas bem vagabundas, e eu ali com o papel, né? Aí eu entrei na fila. Quando chegou na minha vez, cadê o passaporte? Eu disse, não tenho. Como que a senhora não tem? Como é que a senhora embarcou? A senhora pergunte ao governo brasileiro, que não me deu o documento. Então, peraí, na hora que eles estavam dizendo o que eles iam fazer comigo, o Idibal, que era o advogado, ele está olhando tudo, ele fez a volta e disse, não bote o dedo nessa mulher, viu? Ela é anistiada. Portanto, ela está livre. Me tirou da fila. Ficou todo mundo olhando, mas me tirou da fila e aí fui lá para fora, e aí abraço com a família, aquela coisa toda, até que eu fui sair, fiquei legal. Aí eu virei a minha vida, né? O Frei Tito, coitado. O Frei Tito era colega do general. O Frei Tito estudava na PUC. E o general, ele gostava muito de filosofia. E o Tito vinha aqui e conversava. E um dia o Tito disse, eu preciso muito de um sítio. Nós vamos fazer negócio da Uni,
uma reunião da UNE, um congresso. Eu tenho um amigo assim que tem um sítio. O Congresso de Ibiúna foi o 30º, então era vamos dizer assim, um congresso dentro da vida da União Nacional dos Estudantes, né? E foi feito em Ibiúna e, por azar, ele, como a gente dizia, ele caiu. Um dia nós estávamos jantando nessa mesa aí. Eu, meu marido e a minha filha. Tocaram a campainha, como vocês tocaram, e a empregada foi e disse, tem aí um capitão. A gente que não tem a cabeça cheia de maldade, eu digo, manda ele entrar. Diz que nós estamos jantando, para ele entrar, ele vai ter que esperar um pouco. E eles desceram essas escadas numa correria. E o general ficou uma fera. Eu digo, calma. Eu cutuquei ele por baixo com o pé, digo, calma. Eu entro nisso sozinha e saio disso sozinha. Você não se mete. Eu subi, peguei uma maleta, pus assim roupa de baixo, um sabonete. E a minha filha subiu. Disse, mamãe, a senhora está ficando louca? A minha filha, a senhora está se entregando. Vai que amanhã eu levo para a senhora a maleta. Vai, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu cheguei lá, ele disse, hoje ele estava sentado assim na poltrona, hoje a senhora vai falar a verdade, não é? Eu digo, capitão, a verdade é essa que está aí, que verdade que o senhor quer? Aí ele arrastou a cadeira e fez, uá! E ficou de pé, sabe? E veio. Eu falei, e veio com tudo. E eu então disse para ele, o que é que o senhor quer, capitão? Eu quero a verdade. Eu digo, eu já disse para o senhor que a verdade está ali, do processo que o outro capitão fez. Ele disse, isto é grupo, isto é grupo. Eu digo, o senhor quer fazer o favor de me dizer o que é grupo, que eu não sei? Quer dizer que a senhora é uma mentirosa. Uma mentirosa. Começou a gritar que eu era uma mentirosa. Quando ele parou de gritar, eu digo, o senhor é um cavalo, o senhor é um mal-educado, o senhor é um cafajeste. Aí ele, se a senhora tem o desplante de me falar isso na cara, o mesmo que o senhor teve de falar de mim. E tem mais. Ele disse, olha aqui, nós temos métodos para tirar a verdade. Nós temos métodos científicos para tirar a verdade. Eu falei, eu sei quais são os métodos científicos. Daí eu já estava cheia, sabe? Eu digo, eu sei quais são os métodos científicos. E tem mais. Se quiserem partir para a ignorância, pode partir e é já. Mas gritado na cara dele, sabe? Daí ele começou a gritar, porque acho que ele tinha ordem para não me bater. E eu não sou burra. Eu convivi com eles. E ele começou a gritar, já para a sua cela, já para a sua cela, já para... Eu fui para a minha cela, mas eu estava me urinando de medo. Me urinando de medo. Frei Tito foi preso, coitado, ele sofreu muito. Muito. E quando eu estava lá, chamaram o Frei Tito, ele estava todo marcado. E ele me disse, Dona Terezinha, a senhora sabia para que era o sítio, não é? Daí eu falei, Tito, claro,
que você me disse que era para um congresso. Você é um intelectual. Num congresso vão intelectuais, vão os que estão estudando, os que querem também chegar ao saber. Mas nada mais que isso. Ele disse: é isso mesmo. A senhora tem razão. Daí puxaram ele, tudo. Ele foi trocado pelo embaixador americano. E ele foi para a França. Ele morreu em Toulouse. E ele se enforcou numa árvore. Em 69, numa manifestação, foi feita uma grande atividade em Salvador, e eu acho que no Brasil inteiro, contra o imperialismo e contra a vinda do Rockefeller. Então, nós fizemos uma atividade muito significativa em Salvador, de todas as correntes que existiam de esquerda no movimento universitário, uma manifestação através de pichação. A cidade amanheceu. Em todos os cantos que você olhava de Salvador, tinha o Fora Rockefeller e abaixo o imperialismo. Daí, no caminho, o diretor da Polícia Federal, que era o Coronel Luiz Arthur, ele me identificou e mandou que me prendessem. É ela, prendam ela. Nós tentamos fugir, eu e mais 2 colegas, terminando ficando presa, eu e essa outra companheira, ficamos presa no presídio feminino lá da Bahia durante uns 8 dias também, de novo, questionadas, intimadas. E aí, então, em 70, a organização achou por bem que eu deveria entrar na clandestinidade. Então, em março de 70, eu fui para Recife. E aí, em Recife, eu me casei e tive a minha primeira filha. E aí, nesse período, eu resolvi ir com minha filha de 2 meses e visitar a minha família em Salvador, clandestinamente. Então, quando eu saí de casa, a polícia baixou na minha casa, né? Aí prendeu meu ex-marido e prendeu um companheiro que morava com a gente. E eles ficaram uns 10 dias na casa esperando que eu voltasse. Mas eu fui avisada por uns amigos que não deveria voltar. Então, aí, em vez de voltar, eu fugi para o Rio. Fiquei mais um tempo clandestina no Rio, até 75. E meu ex-marido ficou preso, foi barbaramente torturado, ele e o outro companheiro. Ficaram 40 dias incomunicáveis, torturados. E aí, então, eu fugi quando eu resolvi voltar para Salvador. E com 1 mês que eu tinha voltado de Salvador, minha filha veio a falecer, né? Então, foi um golpe muito duro para mim e para o pai, que nunca mais tinha visto a filha desde os 2 meses quando eu saí, né? E em 82, eu fui presa novamente em Salvador, né? Quer dizer, a gente pensa que em 82 já estávamos em abertura, já estava num processo democrático, mas eu fui presa no lançamento da cartilha do Araguaia. A cartilha era divulgar a guerrilha do Araguaia, divulgar o que tinha acontecido na guerrilha do Araguaia. E, quer dizer, porque a guerrilha foi até 75 e esse lançamento foi em 82. Nós fomos presos no dia 1º de julho de 82 e ficamos até o dia 21 de julho. Eu, quando fui pedir na ABIN que eles me dessem o meu histórico, como diz assim, eles tinham acompanhado minha vida de 68 até 88, quando eu já morava em São Paulo. Então, era uma repressão muito
muito presente, muito forte. Então, por exemplo, eu digo que eu nunca sofri tortura física, mas a tortura psicológica ela sempre foi presente. Em 68 eu passei no vestibular de economia, lá em Recife. O trote daquele ano foi uma grande manifestação contra a ditadura, contra as torturas, contra a guerra do Vietnã, né? Então, esse momento era um momento de grande politização, então eu participava na escola de economia com o pessoal do diretório, com o pessoal de esquerda, participava das manifestações. Foi um momento assim, muito importantíssimo para mim. E nesse momento aí eu reencontrei o Odígias Carvalho, que veio a ser meu marido depois, né? Vinha casar com ele depois. Esse banner aí, Resistência, esse banner com a foto dele, com a foto de vários outros desaparecidos, ali de Pernambuco, de outros lugares. E ele era do PCBR, ele era militante do PCBR, não estava mais na universidade, tinha saído da universidade porque tinha sido, acho que foi o 477, aquele artigo 477 que expulsava estudantes comprometidos com política, né? Então, ele estava fora da universidade e já estava procurado, já estava clandestino, semi-clandestino. E nesse tempo a gente se encontrou, aí já era meados de 68, já perto de 69, né? Ficamos namorando e ele tomou, o partido, o PCBR, tomou a decisão de mandá-lo para Fortaleza, de tirar de Recife, porque não tinha mais condições de morar em Recife, né? Ele foi para Fortaleza e ele me propôs ir também e eu decidi ir com ele. Nós participamos de várias atividades políticas lá em Fortaleza, participamos de movimentos em defesa dos trabalhadores, no movimento estudantil, participamos das manifestações aí quando o Rockefeller veio ao Brasil, então, lá em Fortaleza também, grandes manifestações, a gente participou disso, do movimento estudantil, da campanha do voto nulo, em 70. Então a gente participou disso aí e houve um momento em que houve uma queda lá em Fortaleza. Na campanha do voto nulo, houve uma queda de uma pessoa, de um jovem, um pessoal da juventude, que era até de Recife, mas que estava lá. E a gente ficou muito vulnerável, ficou com medo e a repressão nos descobriu lá. E a gente teve que fugir de lá, né? Odígias eu não sei para onde foi, e eu fui para Natal. Dias depois chegou um telegrama lá. Chegou uma pessoa, a Rosane Rodrigues, que era uma estudante de medicina de Pernambuco, mas ela estava em Natal, e ela recebeu lá um telegrama, era um telegrama codificado que dizia Augusto hospitalizado, que era um código que hospitalizado era preso, e Augusto era o Odígias, né? Então a gente ficou sabendo que era Odígias preso. Ela foi levar o telegrama lá na praia de Pirangi, onde nós estávamos, e a gente resolveu assim, um grupo saiu logo no táxi que foi levar o telegrama, um grupo saiu no táxi, e outro grupo ficou. Eu, Carlos Alberto, Rosa e Cláudio Gugel, nós ficamos na casa, limpamos a casa toda, rasgamos os papéis, organizamos as coisas, fomos para um mato que tinha assim ao lado, ficamos observando a casa de longe, preocupados que houvesse uma invasão, que eles tivessem nos descoberto e que fossem lá. A gente ficou no mato, longe, e de manhãzinha pegamos o primeiro ônibus para Natal. E no meio do caminho, o ônibus foi interceptado pelo Exército, né? Um caminhão do Exército, cheio de militares, armados de metralhadora, armados até os dentes, cercaram o ônibus, né? Entraram no ônibus e já identificaram o Carlos Alberto, que ele era procurado, ele já era mais conhecido, né? Identificaram o Carlos Alberto, deram uma coronhada na cabeça dele, abriram a cabeça dele aqui. Eles arrastaram ele de dentro do ônibus, sangrando. Uma cena assim de violência, de grande violência. Aí o coronel que estava fazendo a prisão, estava comandando a nossa prisão, era o coronel Cleanto Homem de Siqueira, do Exército. Então ele fez um discurso lá na hora, porque o motorista do ônibus, o povo do ônibus ficou sem entender aquela violência, o que era aquilo. Conhecia os meninos lá da praia e o que é isso? O que foi que aconteceu? Por que vocês estão fazendo isso com esse pessoal? Eu conheço esse pessoal, é gente que mora lá na praia. Querendo dizer, não é bandido, não é nada, é gente comum.
Aí ele fez um discurso. Ah, não, esse pessoal é terrorista, nós está sendo preso porque é terrorista, esse pessoal é perigoso, assalta, mata, é por isso que está sendo preso. Né? Aí Rosa, a mulher de Carlos Alberto, na hora ela teve uma atitude corajosíssima. Né? Ela, no meio desse tumulto, ela disse, não, nós não somos terroristas, somos revolucionários, defendemos o povo, é por isso que nós estamos sendo presos. Aí o major deu uma coronha, deu uma mãozada no rosto dela, deu assim, 2 mãozadas nela, no rosto, aí tudo que tinha, ela estava também toda disfarçada de peruca, de óculos, tudo voou na lama. Levaram a gente daí para o quartel do Exército de Natal, onde passamos 3 dias, lá sendo interrogados. No segundo dia eu lembro de uma coisa assim, que também que me marcou muito isso aí. O Carlos Alberto, ele ficava assobiando uma música que era o Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky, né? Que é uma música triste, assim, lenta. Ele ficava assobiando aquilo e eu ficava, sei lá, aquilo me entristecia, parecia um requiem. Aí passou esse tempo, no terceiro dia que nós estávamos lá no quartel, eles chegaram lá com capuz, com umas tiras para vendar os nossos olhos, com algemas, e falando assim, em tom de ameaça, que agora vocês vão ver o que é bom. Aí eles botaram a gente dentro do avião. Quando tiraram o capuz e a venda dos olhos e as algemas, que eu olhei, eu estava dentro do DOPS de Recife. E eu reconheci o lugar porque eu já tinha ido lá tirar documentos, carteira de identidade, folha corrida da polícia, os documentos que eram exigidos na época. No DOPS, no primeiro momento, nos colocaram, a mim e a Rosa, numa sala que antecedia as celas. Tinha um corredor de celas e essa sala. Era uma sala assim, suja de sangue, as paredes sujas de sangue, com mancha de mãos, de corpos. E que depois nós passamos uns 3 dias nessa sala, dormindo no colchão no chão, eu e Rosa. E nós ficamos sabendo que o Odígias tinha sido barbaramente torturado ali naquela sala, ali naquele lugar. Porque Lília, a outra companheira nossa que foi presa com Odígias, ela estava numa sala também ao lado. Em algum momento a gente conseguiu se comunicar com ela. E ela disse isso, que ele tinha sido barbaramente torturado, que ele tinha sido levado para o hospital, muito mal, que ele estava no hospital. Então nós ficamos aí uns dias também, acho que no segundo ou terceiro dia eu fui levada para a tortura. Tem um torturador lá famoso, chamado Miranda, Luiz Miranda. Ele já morreu, mas ele era na época famoso e depois nós ficamos sabendo também que ele foi um dos torturadores principais de Odígias. Né? Aí ele chegou lá um dia e me levou, que eu ia ser interrogada. Né? Me levou para uma sala lá, era uma coisa que parecia um auditório, né? Tinha uma mesa montada com um interrogador, que eu fiquei sabendo que era o major do Exército de Fortaleza, Major João Alfredo, que tinha vindo de Fortaleza para nos interrogar. Então, esse major, fui interrogada por ele e fui torturada por ele, fui espancada por ele. Passei uma tarde sendo interrogada e apanhando. Então, foi assim, uma tarde de terror em que eu consegui segurar, foi importante, eu consegui segurar, não falei nada, não entreguei ninguém, mostravam fotos e eu tremia nas bases porque as fotos eram de pessoas conhecidas, né? E eu sempre negava, não sei, não conheço, e cada vez que eu negava, a pancadaria acontecia, né? E no terceiro dia eles tiraram a gente dali para uma outra sala, em outra ala do DOPS. Nesse momento todo, eu e Rosa juntas e os outros ficaram para lá. Ficamos lá, eu e ela, com um carcereiro tomando conta, era uma sala e um carcereiro tomando conta da gente. A gente estava nesse lugar aí, quando o carcereiro disse que tinha saído no jornal. A nossa prisão tinha sido noticiada nos jornais de Pernambuco. Aí eu perguntei pelo Odígias, porque eu perguntava, em todo momento eu perguntava por ele e eles diziam que ele estava bem. Dizia que ele estava bem, que ele estava no hospital, que ele tinha tido um mal-estar e tinha ido para o hospital, porque ele estava até engordando. Ele estava bem, estava até engordando, diziam isso. Então, eu perguntei ao carcereiro por ele, pelo Odígias, e o carcereiro disse que eu acho que esse foi o que morreu. Ele falou assim, sem pensar. Eu acho que esse foi o que morreu. Aí eu disse, morreu? Morreu como?
Saiu o quê no jornal? Ah, morreu de embolia pulmonar. Mas como foi isso? Saiu isso no jornal? Saiu a foto dele no jornal? Aí ele tentou desdizer que não, que ele se enganou, que não foi isso, que quem foi preso foi um pistoleiro de Alagoas. Mas a gente precisava confirmar isso, né? Então, no dia seguinte, quando eu fui lá no banheiro, que a gente avistava a grade onde estavam os outros companheiros, eu assobiei uma música, porque a gente arranjava meios de se comunicar, assim, criava meios para se comunicar. Então, tinha uma música que lembrava o Odijas, que era assim, a cara dele, todo mundo identificava essa música, a música do Paulinho da Viola, Foi um Rio que Passou em Minha Vida, identificava com ele, sabia que era a cara dele. Então, eu pensei nisso, assim, eu assobiei essa música, Foi um Rio que Passou em Minha Vida, e que tinha sido do Carnaval, ali de 70, né? E assobiei em seguida Onde Andará Nicanor, do Chico Buarque. Uma e outra. Fiquei assim, eu não sei como eu consegui assobiar, que é tão fraco o meu assovio, mas eles conseguiram ouvir e entender que era por ele que eu estava perguntando, e eles assobiaram de lá um sambinha, uma coisa que falava de morte, uma música que falava de morte. Não tinha mais o que esconder, né? Nessas alturas não tinha mais o que esconder. Eles tinham que dizer mesmo, tinham que enfrentar. Então, eu fiquei sabendo que ele estava morto, ficou confirmado para mim, eu voltei lá para a cela e disse a Rosa, está confirmado, o Odijas está morto. Olha, a gente tinha um atestado de óbito de Odijas e a gente tinha um atestado mentiroso, que dizia que a causa mortis era embolia pulmonar. Então era uma vergonha, eu me sentia constrangida de ter esse atestado com essa causa mortis diante de uma evidência dessas. A gente entrou na Comissão da Verdade, né? Os advogados da Comissão da Verdade falaram comigo e eu mandei um requerimento solicitando a alteração diante de todas as evidências, diante de todos os depoimentos. Diante de todas as evidências, eu solicitei a alteração, com a orientação dos advogados de lá da Comissão da Verdade, a alteração dos atestados de óbito, e eles me concederam, né, atenderam, com a real causa mortis, que é homicídio por lesões corporais múltiplas decorrente de atos de tortura. Eu acho que, por mais duro que seja, por mais terrível que seja, é importante a verdade. Nós aprendemos a passar a noite rodando panfletos, materiais em mimeógrafo a álcool, né? E ia sair de madrugada para as feiras, para as portas de fábrica, para onde tivesse jeito, fazendo panfletagem relâmpago, enquanto outros companheiros vigiavam com apito a chegada da repressão para que a gente fugisse antes de que eles conseguissem nos pegar. Então, em 67, quando faltava só receber a graduação, eu fui avisada por um companheiro da Escola de Direito, que tinha alguns contatos aí, de que eu ia ser presa de imediato. As lideranças estudantis, que já estavam nomeadas para ser presas de imediato. Aí o meu namorado era do DCE da UFMG, né? O Abel Rodrigues Avelar,
E nós resolvemos nos casar. Minha irmã namorava o Henriquinho, o Enfio, eu namorava o Abel, e nós resolvemos, já que meu pai exigia casamento, que, como diz o Henriquinho, vamos logo limpar a área da moral da família toda e a gente casa de uma vez, arruma um padre progressista só. Bem, mas logo saiu decretada a prisão preventiva das lideranças estudantis, da UE, do DCE, dos DAs. Isso saiu, inclusive, no jornal, no Estado de Minas, né? E meu pai disse, quando saiu, que vergonha, são 17 pessoas que a polícia quer prender, apenas uma mulher, e é justamente minha filha. Que vergonha. Bem, mas aí, em dezembro de 68, dia 13 de dezembro, o AI-5. E nós recebemos comunicações clandestinas, por códigos de programa de rádio que nós usávamos, chamando para uma reunião em Belo Horizonte para nós avaliarmos o AI-5. Viemos no fim de fevereiro, eu estava de 7 meses de gravidez, e quando nós estávamos nessa reunião, no aparelho clandestino, eu entrei em trabalho de parto. Eu tive gêmeas prematuras, né, com 1,1 kg cada uma. Uma morreu com 15 dias e a Juliana, que ficou viva. Quando Juliana já estava com quase fevereiro, março, abril, maio, junho, quase fazendo 4 meses, né, ela estava começando a ganhar peso, mas ainda muito ruim de saúde. Eu estava escondida na casa de um casal de companheiros também da Ação Católica, Corina e Júlio César, com ela, quando houve uma queda geral aqui em Belo Horizonte. E eu deixei a Corina cuidando da Juliana para eu fazer um contato, e aí nessa queda eu fui presa também. Bem, aí é aquele terror de quem enfrentou a prisão. Na solitária, nós do nosso IPM, ficamos 3 meses, né, só sendo tirado de lá para ser interrogado sob tortura. Teve uma noite que eles torturavam, voltava, torturava, jogava lá de novo. Até que uma noite me pegaram 7 horas da noite, me torturaram até 5 horas da manhã num posto policial afastado, com todo tipo de tortura, né? Fiquei na mão deles a noite toda, e quando chegou, já ia amanhecer, eu estava arrebentada, não consegui nem parar de pé, me tiraram do pau de arara, e eu caí no cimento, entende? Porque não parava de pé, e nessa hora eu fui estuprada. Caída, arrebentada, ali no cimento daquele posto policial. A gente que era mulher nunca escapava disso. E tortura psicológica, que eles usavam tudo que é possível. No meu caso, usaram o fato de que eles descobriram que eu tinha uma criança de 4 meses, e usaram a Juliana. Quando viram que não funcionava, porque eles queriam nem a tortura física, nem a tortura sexual, eles começaram a me interrogar noites e noites, vestida, sem me encostar a mão, só me descrevendo o que iam fazer com ela, entende, na minha frente, dizendo que eles iam pegá-la, que estavam revistando a casa dos meus colegas de faculdade, e ela estava escondida na casa de uma colega de faculdade, e me descreviam em detalhes as torturas que iam fazer com ela, né? Terminando, depois de descrever, sempre me dizendo que iam transformá-la num monstrinho com o cérebro torrado pelo choque elétrico, com os ossos todos quebrados, e que iam botar esse monstrinho nas minhas mãos para eu olhar e saber que era eu a culpada de ter transformado minha filha no monstrinho por ser uma mãe comunista, entende? Sem vergonha, uma mãe comunista
culpada, criminosa, responsável por ter a filha transformada no monstro. Eu ficava quase louca. Eles me jogavam depois disso na solitária, eu vomitava, eu chorava, ficava desesperada. Eu comecei a ter esperança de que fosse um blefe, que fosse tortura psicológica. E aí comecei a observar. E achei que já tinha passado tempo demais. Então, na hora que ele apareceu, começou a falar, porque ela já está chegando. Eu falei, chegando nada, vocês não pegaram nada. Não pegaram, porque se tivesse pegado, ela já estava aqui. Né? Bem, mas depois de 3 meses, eles fecharam o IPM. Né? E aí, então, nos levaram para Juiz de Fora, para penitenciária de Linhares, aonde já não íamos mais ficar na solitária. Tinha uma ala feminina, com 30 e tantas presas, uma ala masculina com 100 e tantos presos políticos. E lá, chegando lá, então, nós já passamos a poder ter visita de família e pedimos para as famílias assinar o Jornal do Brasil. Podia ser um exemplar só, o Jornal do Brasil. E o dia que chegou o primeiro Jornal do Brasil, que chegou, nós todas corríamos, assim, todo mundo doida para ver um jornal. E as meninas, que todo mundo queria o primeiro caderno, bababá, eu falei, não, me dá o caderno dos cartoons, que eu quero ver se o Henriquinho ainda faz charge. E podem ler, eu vou ver os cadernos dos cartoons. E na hora que eu abri, tinha uma charge, que aí eu tenho uma confusão na minha cabeça que eu não consigo lembrar. Eu acho que é o Fradim Baixinho. Alguém me falou, não, não é, era Graúna, mas não é. Eu acho que era Graúna, Henriquinho inventou depois. Eu acho que era o Fradim Baixinho. Que falava, para mim, a minha lembrança tinha uma menininha desenhada, de cabelinho encaracolado, e ele falava assim, ô Juliana, chega de comer tanto morango com sorvete, porque senão você vai ter uma caganeira. Pô, e eu vi que Henriquinho estava mandando ali um recado para dizer que ela estava bem, estava salva e estava tão bem que estava comendo morango com sorvete. Né? Eu fiquei quase doida, saí pulando com esse jornal na mão, mostrando para as outras companheiras. Né? Depois ele fez várias charges desse tipo, que eram recados para mim, para meu companheiro, que estava clandestino, sumido, para meu irmão, que estava clandestino, sumido, para o irmão dele também, o Betinho. Era para quem estivesse na clandestinidade, né? Ele mandava recadinhos através das charges. Meu irmão entra na clandestinidade porque sua mulher, a Sônia, foi presa com uma conta numa passeata, com uma conta de luz, outra conta de gás, telefone, o apartamento em que eles viviam na Tijuca, na Bolsa, e ele teve que entrar em clandestinidade. Ele era estudante de economia, Sônia também. Com isso, eles tiveram que parar de estudar. Eles já estavam ligados a um movimento político, o NR8. E o Stuart entrou na clandestinidade e nós não pudemos mais vê-lo. O Stuart desaparecido, as nossas buscas frequentes, nós nunca sabendo onde ele estava, onde ele não estava, se ele estava vivo, se ele estava morto. Eventualmente haviam fiapos de esperança de que ele estivesse vivo. Uma vez eu cheguei a encontrar com ele, foi a última vez. Ele me deu uma carona até um teatro onde eu trabalhava como atriz, depois nunca mais o vi. Depois disso, houve os rumores de que ele tinha caído, que era o termo da época, quando um dos militantes ou um dos jovens era preso, né? E o Stuart
Finalmente, quando a mamãe começou a receber informações de que o Stuart tinha efetivamente sido pego e morto, ela não se convenceu. Podia não ser verdade, ninguém quer que seja verdade, e ela demorou muito para acreditar que aquilo fosse verdade. Era muito triste tudo. E ela se manteve brava, continuou. E ela trabalhou numa militância contínua e ininterrupta. A mamãe moveu céus e terras. Se existe alguém que fez muita coisa pelos direitos humanos naquela época, daquele monstro chamado Emílio Garrastazu Médici, que foi a pior época. Essa foi uma mineira de 1,55 m, chamada Zuzu Ângelo. Ela conseguiu, ela usou a sua moda para denunciar a morte do Stuart. O instrumento que ela tinha, ela usou todos os instrumentos. Ela usou as cartas, ela usou os instrumentos de poder. Meu pai tinha um tio da Suprema Corte americana, então ela usou instrumentos que se trocou correspondência com meu pai americano, nascido no Canadá, mas americano. Ela usou os contatos que ela tinha no exterior, ela usou os contatos que ela tinha no Brasil. Ela politizou a sua moda ao máximo, ela transformou a sua moda no estandarte da sua agonia, no estandarte do seu protesto. E ela, então, percebeu que ela podia fazer da sua costura, dos seus vestidos, um instrumento da sua denúncia, do seu desespero, da denúncia política das atrocidades que estavam sendo cometidas no Brasil. Ela passou a levantar os casos das outras torturas. Ela passou a fazer um dossiê dos torturados, um dossiê dos presos. Ela começou a se preocupar com os filhos das outras, num trabalho individual. Depois, em 1976, alguns meses depois dela ter entregue ao Henry Kissinger um dossiê, uma carta em que ela contava isso tudo e outras coisas, ela foi assassinada. Isso já é provado. A mamãe, ela tinha um jantar na casa de uma amiga nossa, Lucinha Andrade Vieira, e ela foi no jantar, e de lá ela foi para sua loja. O jantar era aqui em Copacabana, e depois ela foi na sua loja no Leblon. Ela sempre deixava tudo escrito em bilhetes. Ela deixava tudo direitinho, era muito organizada. E depois ela pegou o seu carro, ela tinha um Camanguê azul, e foi embora. O vigia da loja ao lado, que era ela e Luí, ela também contribuía no salário do vigia para também vigiar a loja dela. Nos disse na ocasião que havia uma patrulhinha rondando o local. E aí ela foi embora. Segundo os testemunhos, na ocasião, que o Miguel Reale escutou, eles ouviram o barulho, eles estavam na varanda, ouviram o barulho do acidente e desceram correndo. E era o único prédio que havia, em frente ao local do acidente, era o único prédio que havia, na época, em São Conrado. Em 3 minutos, eles refizeram todo o percurso, deve exatamente esse tempo. Quando eles chegaram ali, já havia no local uma patrulhinha, já havia o Rabecão no Rio de Janeiro nessa época, era de madrugada, devia ser 13h30 da manhã. Nessa época, no Rio de Janeiro, só havia 2 rabecões em todo o estado do Rio de Janeiro. O Rabecão já estava lá, já estava o carro da imprensa, já tinha carros da imprensa, já havia todo um cenário armado
policiais, tudo, do acidente em 3 minutos, numa área totalmente erma, onde havia um único edifício. E tudo isso foi comprovado pelas fotos do inquérito. Eu nunca me recuperei. Eu acho que são feridas que não se fecham. Eu acho que são feridas que não se fecham. Você não convive com isso. Eu acho que você só consegue sobreviver se abstraindo, ou então enlouquecendo. E a abstração é uma forma de loucura, né? Exatamente porque a PUC tinha esse caráter de resistência, que unia várias forças políticas, inclusive os setores da esquerda da igreja, né, os setores progressistas da igreja, a PUC também era muito visada. Então, foi na PUC também que se criou o CCC, Comando Caça Comunista, que foi criado pela Reação, recrutando estudantes, principalmente da área de direito, que se contrapunham ao movimento de esquerda. O CCC, ele era o braço da Reação dentro da PUC, organizado por alunos da PUC. E o CCC ameaçava os estudantes que faziam o movimento estudantil contra a ditadura. Ameaçava de sequestro, de perseguição. Então, eu mesmo fui ameaçada várias vezes pelo CCC, tendo uma vez que ter deixado de frequentar a faculdade mais de 2 meses, porque eles ameaçavam me sequestrar. E nessa época, andar sozinho no quarteirão da PUC era perigoso, principalmente se você atuava no movimento estudantil, porque vários companheiros nossos tiveram, e principalmente as mulheres, né? E as mulheres eram mais perseguidas e a gente tinha mais medo exatamente por isso, porque a forma de sequestro para a mulher, além de tudo, era um perigo, né, de ameaça ao estupro, à agressão sexual. Então, nós tínhamos muito medo de andar sozinha, porque os carros paravam e jogavam a gente para dentro do carro e você corria o risco de ou aparecer só depois de alguns dias, sem saber quem tenha sido o seu sequestrador, ou não aparecer nunca mais. Quando eu me formei na PUC, em 78, eu fui recrutada, era assim que se chamava na época, pelo Partido Comunista do Brasil. Eu ingressei no Partido Comunista do Brasil em 78, no meu último ano de faculdade. Ao ingressar no Partido Comunista, eu conheci a primeira célula da PUC, estudantil, que atuava comigo, mas eu não sabia que eles eram do Partido Comunista, porque a atuação do Partido Comunista era clandestina, né? Então, inclusive o recrutamento não era uma coisa simples. Você passava primeiro por um período enorme de observação pelos membros do partido, até que eles chegassem perto de você, para te convidar para participar. Segundo, que você ainda passava por um treino de leitura de material e de conversa por mais de 6 meses, até que, de fato, se desse a confiança para que você viesse a conhecer a célula, uma célula do Partido Comunista. Então, eu ingressei no Partido Comunista em 78. Em 79, já formada, eu comecei a dar aula na PUC, no ciclo básico. Nesse período, eu logo estava grávida da minha filha, que nasceu em 1980, e nesse período a minha casa foi assaltada. Na verdade, até hoje nós não sabemos, porque o que a gente acredita é que foi uma simulação de assalto. A minha casa, nós guardávamos material para distribuir, material do partido para distribuir para os diferentes pontos em São Paulo, de diferentes células do partido. Depois disso, nós começamos a ser seguidos. Em seguida, estavam precisando de um casal que fosse para a Albânia para trabalhar na Rádio Tirana. Esse casal deveria ir substituir um outro casal que já tinha cumprido a tarefa por um tempo e que precisava voltar para o Brasil. Então, como a gente começou a passar por essa situação, né? E porque nós tínhamos uma característica que era importante, éramos um casal jovem,
né? Ambos formados em universidade. Então, esse era e de confiança do partido naquele período. Então, nós fomos chamados a cumprir essa tarefa de ir para a Albânia para fazer a Rádio Tirana, né, para transmitir a Rádio Tirana para o Brasil. E nós aceitamos a tarefa. Nós achávamos na época, e continuamos achando até hoje, que era uma tarefa muito importante, porque a Rádio Tirana, ela cumpria um papel. O partido era clandestino e os seus maiores líderes estavam fora do Brasil. Então, a Rádio Tirana, além de fazer a propaganda do socialismo na Albânia, fazer análise internacional e análise nacional, né, das tarefas do socialismo na Albânia, ainda transmitia para o Brasil, numa época de muita censura, notícias do próprio Brasil, que saíam lá fora, mas que no Brasil não eram divulgadas. Além disso, a Rádio Tirana, ela transmitia orientação política dos dirigentes que estavam fora do Brasil. Então, ajudava, não é, as organizações progressistas a se manterem atualizadas e com orientação política. Né, orientação política. Então, esse era o papel da Rádio Tirana. Eu fui para a Albânia, despedi da minha família, não podia contar para a minha família onde eu ia, porque, obviamente, que naquele período o Brasil não tinha relações internacionais com a Albânia. Eu chegando, fui por Roma, né, para a Albânia, com a minha filha, com 1 ano e 8 meses. Despedi da minha família, não pude contar a verdade, eles não sabiam que eu ia para a Albânia. Eu fiquei 3 anos e meio lá, não consegui nem me despedir do meu pai, porque enquanto eu estava na Albânia, meu pai faleceu. E para que a minha família recebesse notícias minhas, que não era tão simples como é hoje, né, pela internet, etc., a gente fazia o seguinte, a gente tinha uma companheira que morava na França, eu escrevia as cartas, mandava fotos, escrevia as cartas e essas cartas iam para um endereço na França e essa companheira trocava o envelope, colocava o endereço na França e mandava para minha família. Então, essa era a forma de comunicação que eu tinha e por 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio eu vivi lá. Minha filha pequena foi daqui com 1 ano e 8 meses, estava aprendendo a falar. Quando chegou lá, logo em seguida eu já fui trabalhar na rádio, ela foi para a creche. Como ela não conhecia a língua, ela ficou quieta, ficou muda. Quando ela voltou a falar, ela falava albanês como uma albanesa. Ela falava muito bem o albanês, coisa que até era difícil, porque eu e o meu ex-marido não conseguimos entender o que ela falava. Porque nós estávamos aprendendo albanês, né, já como adulto e há muito pouco tempo. Nós falávamos com ela em português e ela então aprendeu o português só ouvindo, ela não falava português. Então, quando ela veio para o Brasil, já com 4 anos, aí que ela aprendeu a falar português novamente, porque ela sabia, entendia, mas não conseguia falar, né? Então, fiquei 3 anos e meio na Albânia, usando o nome de Rosa. Quando eu voltei para o Brasil, eu mantive o meu emprego na PUC, porque quando eu me formei e virei professora, eu constituí a primeira célula de professores comunistas da PUC. E essa célula, ela sabia do meu paradeiro, né? Ela sabia do meu paradeiro, eram os únicos que sabiam. E eles me ajudaram a fazer com que a minha licença, porque eu fui com uma licença sem vencimentos, essa licença se mantivesse até o meu retorno. Eu participei da ProPUC, né, da luta dos professores da PUC pela democracia, né, a luta dos professores da PUC por um ensino crítico, né, por liberdade de ensino. Eu participei disso e participei das lutas também pelas melhorias da qualidade do trabalho. A luta foi feita de vários tipos, desde a luta legal, né, ou semi-legal, até a luta sindical. Os professores viviam uma situação nesse período muito difícil, porque você ia dar aula e você tinha estudantes do Exército que participavam, faziam parte, entravam como alunos exatamente para acompanhar aquilo que era dito, né? Então, não era um ambiente muito fácil de se viver, era um ambiente muito difícil.
E era preciso ter muita coragem para lutar contra a ditadura. Não era uma decisão fácil. Eu acho que a lei da anistia, ela foi um grande avanço, não podemos negar isso. É inegável, eu acho que foi uma das páginas mais bonitas da luta do nosso povo, aqui no processo de redemocratização, foi a luta da anistia. O país, para começar a se redemocratizar, tem que ser com anistia. Olha, há muita coisa ainda obscura, há muita coisa que ainda precisa ser explicada, né? É lamentável, é uma pena que 40 anos depois ainda tenha tanta coisa a ser explicada. Entretanto, a Comissão da Verdade daqui, diferente dos processos de outros países que tiveram ditadura, uma comissão que foi criada com as mãos e as pernas amarradas. Mas não chegamos aos pontos da nossa reivindicação, de que sejam processados e punidos, identificados, processados e punidos, os criminosos, torturadores, assassinos desse período. E não vai ser através da Comissão da Verdade que vai chegar. E eu penso que nós não podemos deixar que isso seja esquecido. Cada passo que a gente conquistou foi importante para a redemocratização do país. A gente precisa consolidar isso, a gente precisa impedir que haja retrocesso. A gente foi presa, aconteceu tudo isso, não foi por banditismo, não foi por nada. Foi porque tinha um sentido maior, que era a luta por justiça, por direitos. Nós não estamos na época do Tiradentes, que demorou 200 anos para ter sua história contada. Nós estamos na época da velocidade da informação. Não precisava, até hoje, a gente ter gerações que não conhecem essa história. Eu acho que, finalmente, essa história está sendo contada.